Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de metodologia de pesquisa à saúde. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com alguns assuntos importantes referentes ao desenvolvimento de uma pesquisa científica. E o tema abordado será a questão das amostras e os tipos de amostras existentes. Teremos como objetivo na aula de hoje, ampliar a compreensão sobre os tipos de amostragem existentes, conhecer as vantagens e desvantagens de cada tipo, para assim então prospectar qual seria o tipo de amostragem mais útil para o trabalho científico que vem sendo desenvolvido por vocês. Nas aulas passadas, nós vimos os conceitos de população e amostra. A população é entendida como um conjunto de indivíduos que apresentam uma característica de interesse. São questões mais qualitativas, no qual, como exemplo, podemos citar um estudo feito com portadores de doença de Alzheimer. São características de interesse a presença da doença. Um grupo de estudos que seria sobre os familiares de crianças oncológicas. Característica seria esta relação dos familiares com a dada doença. Ou uma outra característica de interesse seria os portadores de doença renal crônica. Nessas três condições, nós podemos ter um número muito grande de pessoas envolvidas. Para isso, nós precisamos selecionar um número menor que seja representativo, no qual nós denominamos amostra. Esta amostra, então, é o grupo de pessoas em que eu farei a minha intervenção, aplicação de questionário, estudo de prontuários, entre outras ações, do qual eu terei a certeza que representará a população como um todo. Tudo que acontece nesse subconjunto, há uma probabilidade de acontecer também no grupo maior. No que diz respeito à amostragem, essa seleção das pessoas do conjunto maior, que é a população, para esse subconjunto, que é a amostragem, pode ser de diferentes formas. Uma forma seria a amostragem simples, do qual é basicamente selecionar aleatoriamente pessoas no conjunto população para fazer parte do meu estudo, respeitando o número calculado que corresponderia à amostra. Ou seja, eu não tenho critérios para escolher, eu simplesmente sorteio quem poderia participar do meu estudo. Como vantagem, tem a facilidade de acessar essas pessoas e como desvantagem o risco de viés. Populações muito grandes não se recomenda fazer uma amostragem simples, pois existe a chance de eu pegar um grupo viciado, ou seja, com características similares, que mesmo estando dentro do cálculo amostral, não representa a grande maioria. Populações menores é possível fazer esse tipo de amostragem, considerando, como já dito, a questão da vantagem de ser um processo mais simples. Uma outra forma de eu selecionar minha amostragem diz respeito à estratificação. O que isso significa? Significa que dentro do grupo que eu quero estudar e quero separar, que no caso seria a amostra, eu posso dividir esta amostra selecionada em outros subgrupos, do qual esse subgrupo apresenta uma característica distinta do qual quero investigar para saber se tal característica influencia na questão em pesquisa, em investigação. Por exemplo, eu posso pegar a minha amostragem e separá-las por idade, por faixas etárias. Porque eu quero saber, por exemplo, se em determinada doença a idade é um fator preditivo para outras complicações. Eu posso dividir por sexo, devido ao fato de eu querer saber se o sexo pode influenciar na manifestação de uma doença ou não. Posso dividir sobre classe social, para saber se determinada condição clínica é mais comum em uma classe social do que em outra. Posso separar minha amostragem por região geográfica, para saber, por exemplo, se a residência de uma pessoa próxima à indústria aumenta a chance de desenvolver certa doença associada a um poluente ou não. Então, o objetivo da estratificação é separar a amostragem em
com características comuns para saber a influência que estas características podem influenciar. Então, dependendo do seu estudo, é bom refletir se as características existentes podem, de alguma forma, influenciar no desfecho final da pesquisa de vocês, que seria comprovar uma hipótese ou não. As amostragens estratificadas ainda se subdividem. Elas podem ser, por exemplo, uniforme. É quando se seleciona as características do indivíduo para definir as camadas ou os estratos e a amostragem obedece esta proporção. Por exemplo, se você quer investigar o número de pessoas que são fumantes no Brasil e resolve fazer uma estratificação por idade, a sua amostra obedeceria à proporção que se encontra em cada faixa etária, né? Por exemplo, se você tem população menor de 19 anos, né, que são fumantes, que corresponde a 42 milhões de pessoas, a sua amostragem final deveria obedecer essa proporção frente a outra faixa etária, por exemplo, de 20 a 44 anos, que seria de 37 milhões. Ou seja, na hora de eu pegar cada extrato correspondente à amostragem, que são subconjuntos de interesse, de características de interesse, que no exemplo dado é idade, eu pego a quantidade para cada subconjunto na proporção que representa a população como um todo. Esta é uma forma de realizar, então, uma estratificação. A outra forma de fazer a amostragem estratificada é a chamada proporcional, no qual eu pego exatamente o mesmo número de participantes de cada estágio, desconsiderando a proporção. Essa técnica ela favorece estratos que têm menor peso, ou seja, aquelas condições onde você tem um extrato, uma certa característica que não tem um número muito relevante e permite que você tenha uma compreensão melhor justamente quando existir essa discrepância. Então, se no seu estudo existir uma estratificação onde você observar que uma determinada representação dessa estratificação tem um número muito pequeno, seria interessante então fazer uma amostragem proporcional para que as características sejam avaliadas de forma mais apropriadas, não levando a questão numérica mascarar alguns resultados que seriam interessantes. A outra forma de amostragem seria uma amostragem estratificada ótima, aquela que é feita por meio de um cálculo estatístico, por meio do desvio padrão, no qual vai te dizer realmente, né, qual será a estratificação necessária e qual o número de pessoas que participarão da amostra. É um caso mais elaborado e geralmente quando envolve populações bem numerosas e que precisam realmente desse trato estatístico. E por fim, temos a amostragem sistemática, que é uma amostra que é aleatória para o primeiro indivíduo e as outras seguem um certo padrão, sempre seguindo, né, uma repetição. É aquela situação de você sortear alguém que seja um indivíduo e depois, né, numa sequência, vai pegando novos indivíduos, obedecendo uma proporção, no caso, numérica, né? Ela é um trabalho bem simples e é recomendado também quando você tem, né, umas amostragens uma população não tão significativa que possa ser analisada desta maneira.